Olá, federaizinhos da matemática. A aula de hoje será sobre função quadrática, raízes ou zeros da função. Então, nós temos aqui uma função quadrática, f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Nós já temos aqui o gráfico. O que seria, pessoal, o zero da função? Quem que é zero no caso? O f de x, o y, f de x e y é a mesma coisa, né? F de x e y vai ser zero. Então, quando o y é zero, quem é x? Aí tá aqui, ó, as raízes da função são menos 1 e 3. Isso aqui é só para vocês entenderem o que é o zero da função. Por que é zero da função? Então, nós temos aqui, quando y for zero, quando f de x for zero, quem vai ser y? Quando f de x, quando y for zero, quem vai ser x? Quais serão os valores de x? Para essa função aqui, então, será menos 1 e 3. Mas digamos, aqui está super fácil, estou vendo o gráfico, mas digamos que não fosse dado o gráfico. Então, o que eu teria de fazer para encontrar os valores de x quando y for igual a zero? Então, nós vamos ter que lembrar da fórmula de Bhaskara, que é justamente essa fórmula aqui, né? Aí daí a gente vai encontrar o x' e o x duas linhas. Eu gosto mais de fazer separando aqui, ó. Primeiro eu vou encontrar o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vocês lembram dos coeficientes, né, pessoal? O a é 1, né? Ele não aparece, mas subentende-se que é 1. Ele fica antes do x ao quadrado. O b é o menos 2, fica antes do x. E o c é o termo independente, é menos 3. Só para lembrar, é o ponto onde a parábola toca o eixo y. Tá ok? Nós vamos substituir os valores. Eu coloquei dentro do parêntese porque o b é negativo. No lugar do a eu coloquei 1, no lugar do c, menos 3. Vamos resolver. Base negativa mais o expoente é par, o resultado fica positivo, 2 ao quadrado dá 4. Aqui nós temos multiplicação, sinais iguais. Na multiplicação fica positivo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. E 4 mais 12 é igual a 16. Eu já sei quem é delta. O delta aqui foi maior do que zero. 16 é o número maior do que zero. Toda vez, pessoal, que o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas raízes diferentes uma da outra, ó, distintas. Então, menos 1 e 3. Se o delta tivesse dado igual a zero, nós teríamos duas raízes iguais. E se fosse menor do que zero, nós teríamos duas raízes imaginárias, mas nenhuma raiz real. Vamos falar mais sobre isso no final da aula, quando eu fizer a revisão. Agora, eu já sei que são duas raízes reais e diferentes, distintas uma da outra, isso porque o delta deu um valor maior do que zero. Agora, vou aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui de cima, inicial, menos da fórmula, menos b, por isso coloquei dentro do parêntese, porque não pode ficar dois sinais colados, né? Mais ou menos, delta, quem foi delta, que nós acabamos de descobrir, é o 16, dividido, né, por 2 vezes a. A é o coeficiente do x ao quadrado, aqui é 1. Menos com menos vai dar mais ou menos. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, e 2 vezes 1 é 2. Quando chega bem aqui, pessoal, nós vamos fazer o x', que eu vou colocar o sinal de mais, e o x duas linhas, que vai ser o sinal de menos. Então, 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Olha aqui, ó, uma raiz da função. E o próximo, 2 menos 4, sinais diferentes. A gente diminui e conserva o sinal do maior, vai ficar menos 2.
Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Simples assim a outra raiz. Então, toda vez que for dada uma função e para você calcular, para você encontrar as raízes, os zeros dessa função, então é só aplicar a fórmula de Bhaskara. Se o delta der maior do que zero, eu tenho aqui. Se o delta for maior do que zero, a gente vai ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, duas raízes iguais. Então vai tocar no eixo x apenas em um único ponto. E se o delta for menor que zero, quando que o delta é menor que zero, galera? Quando o delta é um número negativo. Então, ó, não terá raízes reais. A parábola não vai tocar aqui no eixo x. Aí eu coloquei aqui esse desenhozinho aqui, ó. Quando o valor do A for maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Ó, o sorriso, né? A concavidade da parábola voltada para cima. Agora, quando o Azinho for menor do que zero, que é o valor do coeficiente numérico do x ao quadrado, então, carinha de choro, concavidade da parábola voltada para baixo. Mas, só para destacar que quando o delta é igual a zero, duas raízes iguais, toca em um único ponto. Quando o delta for maior do que zero, duas raízes diferentes, toca em dois pontos. Quando o delta for menor do que zero, não toca em nenhum ponto, porque não existe raízes reais. O mesmo esqueminha para cá. Quando o delta for igual a zero, duas raízes iguais, toque em um único ponto. Quando o delta for maior do que zero, duas raízes diferentes. Então, toca aqui em dois pontos, né? Duas raízes diferentes. E quando o delta for menor do que zero, não tem raízes reais, apenas raízes imaginárias. Então, não toca no eixo x. É isso, pessoal. Gostaram? Então, quem gostou e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha, acione aí o sininho, vem com o Federal e tudo vai ficar legal.